Pode começar. Posso começar? É, Vamos pensar, né, como seres da criação de Deus e identificados com essa criação de Deus, pensar em nosso Criador e associar esse pensamento, esse reconhecimento ao que nós viemos aqui fazer, de trabalho de instrução, de educação do nosso espírito, e movimentando as nossas forças da alma, a nossa vontade, a nossa imaginação, para desenvolvimento também da nossa razão. Vamos utilizar esse momento da melhor forma que nós podemos para agregar o nosso espírito e nos colocar cada vez mais em consonância com essa lei maior, essa lei divina que nos abraça, a qual nós estamos imersos e justamente por identificados, profundamente agradecidos. Vamos iniciar o nosso então, estudo? Vamos embora. Então vamos acabar esse capítulo aqui, né? E acho que provavelmente começar o outro. Alguma questão ficou pendente aí para vocês? A gente está tranquilo hoje, né? Alguma Eu questão ficou acho que pendente? A gente eu falou, penso lembra, que nós, sobre expiação, foi o capítulo anterior, né? Como sendo a única maneira de superar o sofrimento moral ou infelicidade. E aí a gente falou que expiação não é um castigo de terceiros, né? Expiação nem de Deus, né? Nem de Deus. se não é de Deus, não é de ninguém, né? Deus não deixa ninguém passar na Exatamente, frente nem de dele. terceiro e nem de Deus, é. Então, assim, eu, a- e o, e ela vem depois que você se arrepende, ou seja, depois que eu me arrependo, eu busco uma maneira de me melhorar. Aí a maneira que eu busco de fazer diferente, de me melhorar, é buscar uma expiação. Escolher uma prova que que eu vou fazer, que eu quero me provar. E aí, como eu quero, para provar que eu aprendi a coisa, entendeu? Então eu vou lá e escolho uma expiação. É uma prova escolhida por você, nunca por ninguém, né? E, e, e aí depois da expiação, aí você vem a, como é que é? Eu sempre esqueço, arrependimento, expiação e E reparação. reparação. E a reparação, né? Aí você faz a reparação, né? Ou seja, voltou ao caminho do bem. E é por isso que o bem e o mal, aquele capítulo, está intimamente ligado com isso. Eu acho que, para mim, pelo menos, quando eu entendi essa questão do arrependimento, expiação, eu comecei a estudar isso, ficou mais fácil para mim entender o capítulo do bem e do mal. Porque tudo isso acontece dentro de você. Porque a nossa ideia é difícil de derrubar, eu tenho dificuldade nisso. Já melhorei muito. Nossa, mas até o começo do ano eu tinha muita dificuldade. Que é assim, você olhar, fulano fez mal pra mim. Tal coisa fez mal pra mim. Você fica com esse pensamento que a gente foi doutrinado dessa maneira, né? E não existe nada fora de você que faça mal pra você. É só dentro de você que surge o bem e o mal. Tanto o bem quanto o mal, né? Não é só o mal. Então quando você começa a ver, poxa, quando eu escolho o caminho certo, eu faço o bem. É mais fácil de entender. Mas quando alguém me faz um mal, pois é. A pessoa, será que ela te fez um mal? Ou foi você que interpretou? Fique à vontade, Sun. É, eu penso, Satiro, um pouco diferente. Eu acho assim, realmente, eu acho que essa releitura, essa, essa busca, essa recuperação da doutrina espírita nesse sentido foi maravilhoso, né? Porque era terrível pensar na tal da lei de causa e efeito, né? De que a gente tenha que suportar o Isso. mal porque ai meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa na minha vida anterior. Era sempre Não, e a terrível lei de pensar causa e isso, efeito ela né? é justificada pelo fato, ela está diretamente ligada ao fato de alguém te punir.
Aí entra na questão da exatamente. punição. Alguém está te punindo, o É. mundo está te punindo, os Ou assim, espíritos, o você. teu irmão, alguém está te punindo, entendeu? E você Exatamente. merece, entendeu? É Isso não terrível. existe. Eu achava assim de uma na verdade, uma falta de misericórdia, né? Então, E por é, exemplo, e é. não estava em consonância com a lei de Deus. Se eu achasse que Deus, justo, bom e misericordioso, por que que colocar certas pessoas, e aí justificavam, né, certas anomalias, injustiças na sociedade, porque você fez isso na vida passada, então aí você volta desse jeito, né? Porque você tem que pagar alguma coisa para alguém. Então, é realmente assim, uma estrutura de heteronomia. A gente percebe profundamente isso. Então, essa questão, essa recuperação no sentido de que Deus não pune, nós não estamos aqui para ser punidos e não temos o direito de punir ninguém. Porque aí a gente junta o que? Gente, é basilar. Hoje, nós, na nossa sociedade, nós sabemos que justiça com as próprias mãos não é justiça, é vingança. Não, e assim, Nós somos parciais, a nossa justiça é sempre injusta, né? Tem dois pontos que, assim, vou complexar um pouco a coisa. Tem dois pontos que tem que ser lembrados. Problematizar. Primeiro é o seguinte, você olha para alguém que está, digamos assim, mal, porque independente se a pessoa acha ou não que o mundo fez mal para ela, não interessa. Mas você não sabe o estágio que essa pessoa era antes. Lembra aquela história do cara era assassino, dessa vez ele só faz uma torturazinha. Melhorou pra dedéu o cara, entendeu? É Antes ele verdade, matava. Hoje ele. Então você não pode julgar as pessoas. Primeiro dessa maneira, sim. você não sabe o que está dentro dele. Né? O que ele passou, da onde ele veio, entendeu? Da onde ele veio, tudo mais. Segundo, lembra que é ele que escolhe as provas dele. Então, ou ele escolheu aquela prova. Você vê a pessoa numa situação complicada, ou ele escolheu passar por aquilo, ou ele está passando por uma vicissitude da vida que qualquer pessoa pode passar, da maneira que ele sabe passar. Entendeu? Tem gente que não aprendeu, adquiriu conhecimento para passar certas vicissitudes. Como é que ele vai aprender se ele não passar por elas? Então você quer tirar o direito da pessoa de passar por aquilo, aí você está impedindo a evolução dela. Você está agindo heteronomamente, dizendo assim, eu vou te ajudar, eu vou tirar você daí. Mas não é você que tem que tirar ele de lá, é ele que tem que sair. É por isso que a gente bate sempre de que a gente tem que ajudar os outros a se educarem, a estudarem, entendeu? A aprenderem no mundo. Não é só pelo estudo, o estudo é uma das partes. Pela observação, pela experiência. O que é experiência? É passar pelas vicissitudes da vida. Ah, mas a vicissitude é um furacão que derrubou a minha... É a economia que caiu e eu fiquei pobre. É vicissitudes da vida. Pois é, vem da natureza, vem da sociedade, vem disso daí. Ah, não vou deixar ele passar não, eu vou ajudar ele. Ó, tá aqui, ó, toma comida, toma casa. Peraí, você tá interferindo no que o cara tem que aprender. Fala assim, ai, mas ele tá sofrendo, tá com a perna quebrada, morrendo de fome na esquina no inverno, com neve em cima dele. E daí? E se ele morrer? Qual o problema? Ele não vai viver, ele não morre, o corpo não morre, entendeu? É aí que eu discordo um pouco, porque na verdade não é que eu discordo, é que assim, eu penso o seguinte, nós, devido ao estágio evolutivo que todos nós nos encontramos, de necessidade de desenvolvimento da nossa, né, das potencialidades da nossa alma. Então, muitos escolhem, sim, pelas imperfeições, outros não escolhem, e aí é o que a gente fala, né, do sofrimento, da ausência de sofrimento, porque o espírito ainda não alcançou, né, o esclarecimento a respeito daquele aspecto que é o que você está falando, aquele cara que não tinha noção, ele matava, agora ele não continua não tendo noção, mas já tem um pouco mais, então ele só faz uma maldadezinha, né? Então, eu compreendo essa questão do aspecto evolutivo, né, de cada um
das pessoas, enfim, nós estamos aqui incluídos para isso, mas eu acho que nós temos que ter uma visão ampla, né, de que nós temos que melhorar essa sociedade, e que existe o mal, e que, assim, não é que eu tenho que julgar o autor do mal por ele, entendeu? Qualificá-lo, ele é ruim ou ele é bom, mas é identificar aquela atitude, né, ou aquela situação como uma situação perniciosa para mim e para os meus semelhantes, e que aí nós, em conjunto, e aí vem, né, Paulo Freire e Rosângela ensinar a educação do amor, e aí é o que e costurando essa ideia, Satiro, de educação do próprio espírito, porque não adianta a gente determinar, nós apagamos apenas fogo, apenas incêndio. Enquanto a gente não promover uma educação ampla das pessoas para que elas próprias possam escolher e construir, nós estaremos apenas enxugando o gelo, só tapando o buraco. O que eu acho é o seguinte, eu concordo com você, só que eu acho o seguinte, a forma como você ajuda faz diferença. Você pode ajudar heteronomamente. Então eu vou criar leis, regras e vou colocar você dentro dela, não interessa quem seja, para que você haja da maneira que você tem que agir. Isso é heteronomia. Isso é pura heteronomia. Eu concordo com você. Agora sim, o que você tem que fazer é o seguinte, é oportunizar, ou seja, eu vou trabalhar, vou te dar um exemplo aqui nosso. Eu não posso fazer você evoluir no seu pensamento, no estudo. Mas eu posso te oportunizar um ambiente aonde você possa vir estudar. Aí nós estamos aqui em 3 e a gente conhece pelo menos mais 40 pessoas que estão lá fora que deveriam estar aqui com a gente. Você convidou as 40 pessoas, como eu convidei. Não é pecado nenhum você convidar. Mas se a pessoa não quer vir, é direito dela não querer vir. Isso vale para todos, ou seja, eu estou oportunizando. E se eu quiser entrar no meio, pode entrar. E se eu quiser entrar no final, pode entrar. E se eu quiser só ver o vídeo, pode ver. A maneira que você estiver preparado para fazer aquilo. Entendeu? Então eu tenho que oportunizar. Vamos para uma outra questão que não seja o estudo. A questão da fome. Das pessoas que têm fome. Né? Que a gente tem comida sobrando no mundo. Aquilo que o Paulo fala o tempo todo. Entendeu? Você tem diversas maneiras de ajudar as pessoas. Dando comida, necessariamente não é a melhor. Não é que você não possa dar, mas percebe que você pode estar criando uma dependência, que você não está... É aquela história, em vez de dar o peixe, ensina a pescar. Então, você quer fazer uma ação nesse sentido? Abra um curso e chame essas pessoas para fazerem um curso com você. Ensine uma coisa. Arruma um emprego para a pessoa. Deixa a pessoa resolver os problemas dela. E não resolva os problemas dela por ela. O oportunizar, para mim, é isso. É você dar a oportunidade da pessoa sair dali. Mas e se a pessoa não sair? A escolha é dela. Essa é a nossa dificuldade. É querer fazer pelos outros. E aí a gente julga. Eu concordo com você, Satiro. Entendeu? Aí é que eu digo, aí você fala assim, mas é aquele exemplo que o Paulo usa muito, né? Você vai lá dar o cobertor para a pessoa na noite fria, entrega e a pessoa não te agradece. Aí você sai de lá, poxa vida, nem me agradeceu. Peraí, você está querendo um agradecimento da pessoa? Ou você está fazendo o bem pelo bem? Você está fazendo o bem procurando um retorno para você. Você quer ser elogiado, você quer ser agradecido, você quer gratidão da pessoa. Entendeu? Cuidado. Entendeu? Eu concordo com você no seguinte sentido, a gente tem que oportunizar mesmo. É isso aí. Para que as pessoas cresçam, tudo. Mas numa sociedade heterônoma, qual que é o interesse político em oportunizar? Então é assim, eu acho que cada um de nós podemos oportunizar. É o que você falou. O que tiver no meu alcance, eu vou oportunizar. Infelizmente, né, que a gente até vê naquele capítulo lá do Livro dos Espíritos, a Lei de Sociedade, infelizmente, né, como ainda nós vivemos uma sociedade heterônoma, né, e não tenhamos a ilusão de achar que isso é uma coincidência, porque não é uma coincidência, tá? É uma necessidade de transformação social e de crescimento, justamente a partir do crescimento de si próprio, da construção de cada um, da oportunidade das pessoas,
A gente ainda tem que dar o cobertor, a gente ainda tem que dar o prato, a gente Eu ainda não tem que se preocupar Eu com não isso. vejo, eu acho o seguinte, eu penso da seguinte maneira, pode ser, em alguns pontos, algumas pessoas dizem que é cruel, mas eu acho o seguinte, você já deu o cobertor e na semana seguinte a pessoa não tem mais o cobertor porque ela deixou? Uhum, eu Pois, já fiz isso. então, Mas eu não me importo, porque ela não tem condições de não, tudo bem. avaliar, Mas você não tem que se entendeu? importar mesmo, entendeu? Eu acho que a gente não tem que se Não me importar. importo. Você pode fazer isso. Agora, ou seja, a escolha de estar no bem ou no mal é sempre individual da pessoa. É Então, assim, sempre a individual. transformação do mundo, ela vai se dar, no máximo, quando a gente fala de sociedade, pelos exemplos que nós damos na sociedade. Mas você não pode cair no erro de querer criar um sistema onde você vai encaixar essa pessoa e ela vai melhorar. Você está achando errado. Porque isso não é possível de acontecer. Como não? Concordo com Não você. é? Não, os O exemplo sistemas do são cara que sempre jogou opressores. foi o cara que nem aceitou, Sempre entendeu? os opressores, são sempre opressores Então os você. sistemas. Então assim, aí existe uma coisa que a gente tem dificuldade de aceitar por aquilo que eu te falei. E daí se o cara morrer amanhã de frio e de fome com a perna quebrada na esquina? Ele morreu? Reencarna de novo, amigo. O espírito que está vivo. Eu vou te Reencarna de explicar por novo. quê. Eu também Porque assim, concordo, eu também concordo. essa evolução que você falou, ela não se dá em uma, duas, 100 ou 1000 vidas. Ela é muito mais longa. É essa a dificuldade que a gente tem de aceitar. Aí você quer transformar hoje, nesses 2 segundos que você está tendo nessa personalidade, aquilo que vai levar centenas de anos para mudar. Talvez em você não, já mudou, mas na pessoa, nos outros. Concordo com Aí você, assim, Tati. quando nós dermos mais exemplo, não é só pela educação formal, tá? Eu acho que é muito mais pela educação do exemplo, tá? Porque as pessoas sabem agir, elas não precisam da educação formal para agir, elas não precisam da informação para agir, tá? Outro dia a gente estava até conversando sobre isso. Foi, acho, no grupo de estudo da Ju, na segunda-feira, não sei. E aí o pessoal fala muito, a gente fala muito, e naquele dia, foi no dia seguinte a pane do WhatsApp. Aí o pessoal fala muito, qual o discurso? Ah, porque todo mundo depende da informação da internet, é muito bom. Não, não depende. Eu descobri isso, descobri agora na pane. Eu fiquei abismado. Sabe quantas pessoas no mundo usam a internet? Sabe quantos nós somos no mundo, né? Somos 8 7 bilhões, bilhões. indo para 9 É. bilhões. Sabe quantas? Eu não sabia. 3. Questão financeira também está No associada a isso máximo, e de educação. 3 bilhões no máximo. Ainda não está em 3 bilhões. Mas no máximo 3 bilhões de pessoas. Ou seja, e a gente fica achando que todo mundo tem acesso à informação. Então, não só não tem acesso à informação, como não tem acesso à educação. Mas a pessoa aprende como? Não existia escola há séculos atrás. Você não tinha escola. Como é que o espírito evoluiu sem escola? Através do mesmo conhecimento, mesmo não tendo uma escola formal, que a humanidade desenvolveu e transmitiu. A pessoa aprendeu de maneira autônoma e com o Ele exemplo. aprendeu por si, como Quando indivíduo. não tinha universidade, quando não tinha escola. Não tinha nada. Entendeu? Aí você fala assim, só os padres evoluíram. Jura que os padres foram que evoluíram? Você tá de piada, né? Pois é, mas é porque só eles que tinham estudo. Lembra na época medieval? Só eles sabiam ler. Não é? Lembra? A missa não era feita em latim? Aí Sim, chegou Lutero e falou assim: não, aí ninguém entende. Só quem entende latim é quem é poderoso e quem é padre. lógico. Mesmo assim, tem muito poderoso que não sabia nem escrever o próprio nome, muita gente com dinheiro, né? E o pobre, aí o que o Lutero fez? Nós vamos falar em alemão. Aí brigou. Essa foi a principal briga. Cada um vai ler na sua língua e vai interpretar. Pois é, aí ele deu acesso às pessoas
criando uma Não Bíblia vai ter uma escrita pessoa em que vai alemão. interpretar as Então, assim, escrituras. Cada esse um foi vai o motivo da briga que criou a igreja protestante no mundo. E aí você tem a possibilidade de ler. Peraí. Naquele Oi. momento, então assim, esse é um exemplo, ou seja, aí eu proporciono que você leia a Bíblia naquela época, não tem escola, não tem nada, mas você tem um livro pela primeira vez onde você pode aprender a ler. Foi o primeiro livro que existiu, é a Bíblia. Foi impresso, foi divulgado, né, por Gutenberg, né, quando se criou a imprensa, foi o primeiro livro impresso no mundo. É a Bíblia. Tá? E ela não foi impressa em latim, perceba. Ela foi impressa na língua dele, né? Quer dizer, de Gutenberg. Então, assim, eu te dou a Bíblia, você poderia pegar uma Bíblia, poderia usar ela, vendo as pessoas usarem, poderia começar a aprender a ler, poderia começar a interpretar e obter conhecimento na Bíblia, mas não, prefiro tomar banho de rio, entendeu? Então não adianta você. Então, Aí não eu até adianta você concordo. dar a Bíblia, Concordo não com adianta tudo você isso. ensinar o cara, porque o cara quer tomar banho de rio, entendeu? É, É eu a até evolução concordo com individual você. dele que escolhe o caminho que ele quer. Ah, mas lá na frente o cara vai usar a Bíblia. Claro que vai. Não estou dizendo que fazer a Bíblia foi ruim. Estou dizendo que não precisa ter escola. O que eu estou dizendo é que mesmo que você tenha escola, universidade e tudo isso, a pessoa pode até ir e não aprender. E não usar. Ou seja, pode até ter o conhecimento, mas não usar isso para evolução moral. E se ele não usa isso para evolução moral, ele vai sofrer, entendeu? Ele vai ficar no que seja, eventualmente ele vai até criar uma imperfeição. E ele pode se apegar ao erro. Ah, não, botaram ele nessa condição. Isso eu não aceito. Ninguém bota ninguém em condição nenhuma. Tanto que a gente está aí, o primeiro lugar no Enem foi uma pessoa que veio de uma condição pobre, que não tinha nem livro e nem escola para estudar. Foi um guri que começou a ler no meio do lixão, em São Paulo. É o cara que foi o primeiro lugar para medicina no Enem. Fala, porra, mas como? Não, Pois Safiro, é. mas Então, eu acho assim, socialmente a gente precisa ter, eu acho que uma visão assim, costurar todas essas ideias de uma maneira que traga a caridade desinteressada e cada um assumindo o dever do bem, porque já entende isto. Eu acho que a gente precisa costurar sempre essas ideias quando a gente pensa em ideias sociais e pensar no que você disse, que é tão importante, a oportunidade. E se cada um eu acho que é fizer, isso. Se todo se mundo conseguir fizer no oportunizar seu uma coisa, livre-arbítrio, você entendeu? É do não, é livre-arbítrio. esse que Se eu acho que é Deus o não ponto. interfere no livre-arbítrio, quem somos nós para falar, olha, eu estou te dando a oportunidade, eu acho que você tem que usar. Eu tenho que te dar a oportunidade, porque eu tive a Isso. oportunidade Mas é isso e mesmo. pronto. Não, não, assim, a oportunidade, ela depende, é outra coisa, ela depende de você. Porque eu posso, aquela história, pode passar o cavalo encilhado e eu não montar. Então as oportunidades também, depende de eu querer ver a oportunidade, é o que eu falei, só isso. Agora, isso não me impede, é o que eu falei, eu tive muita discussão com o Alisson sobre isso. Porque o Alisson quer encher o EPT de gente. E eu não quero encher o EPT. Eu quero pessoas que queiram estudar. Porque o nosso objetivo é estudar. Então nós temos lá quase 500 pessoas no Facebook e temos 60, 70 pessoas aqui. E dessas 60 tem gente que não está aparecendo. Não aparece no EPT nunca. O Elton, por exemplo, parou de vir. Não aparece nunca aqui. Não tem nenhum problema, mas pelo menos se a pessoa vier, que ela venha para estudar e não para assistir palestra, não para encher, entendeu? Esse é o nosso desejo. Então o que eu falei para ele, ele quer facilitar a entrada das pessoas. Eu falei, cara, se você facilitar, vai botar umas 300 pessoas aqui dentro. Eu falei, para quê? Para ver palestra? Pra gente ter um grupo com 50 pessoas? Como é que eu estudo com 50? Eu prefiro estudar Não, com e assim, meia Sati, uma dúzia coisa... do que estudar com 50, aonde 50, sabe, 44 não querem falar nada. Aí eu então, continuo estudando com 6 pessoas. Eu Eu acho... estou oportunizando, eu não estou proibindo ninguém. Mas assim, você vai ter que começar a querer fazer algum esforço
Tá aí a Rosângela. Ah, não sei mexer no computador, mas eu quero começar a pesquisar. Ela tá fazendo. Ou seja, não, marcou comigo, botou o marido, instalou o software, baixou os arquivos. Pô, agora a pessoa não quer nada, ela quer simplesmente, não, me deixa entrar aí que eu vou ficar aqui no escurinho, não apareço. E outra coisa que eu acho que realmente, assim, eu não sei, a Rosângela, como você também gosta, né, Rosângela, do Paulo Freire, eu acho que ela também deve pensar a mesma coisa, você fala um pouco também. O negócio do estudo é isso, é desenvolvimento de ideia, né? Não adianta ficar sentada aqui ouvindo você falar uma série de É o coisas. seu desenvolvimento de ideia, justamente. É você desenvolver a ideia. Ao desenvolver, eu posso aproveitar o seu pensamento ou não, segundo a minha escolha. Isso não é bom, aqui a gente está fazendo isso. Eu estou falando uma coisa, você fala outra, Rosângela fala outra, e a gente Pois é, mas aí eu vou lá entender. e convido o meu filho para vir estudar comigo, que ele me botou uma questão que a gente estuda aqui, e ele não vem. Entendeu? Aí ele, por escolha dele, ele não. Ah, não, eu vou, pai, eu vou, pai, eu vou, pai. E não vem. Agora tá lá em Maceió, agora passeando, feriado. Passeando com a amiga. Tá vacina? Bom, eu não posso. Eu Fala, queria dizer Rosângela. que eu aproveitei a dica do Satiro, né? Ele já havia me falado acho que umas 3 vezes já. Mas aí dessa vez eu peguei. O capítulo da Gênese, né? O bem e o mal. E eu fiquei a semana toda lendo e grifando, e aí Seja fazendo uns bem-vindo ao rascunhos clube. num caderno meu. E é muito interessante, é muito intrigante, né? Aí você faz questões e daqui a pouco você responde elas mesmas, aí daqui a É que pouco não você faz as encaixa, questões, né? Não encaixa com o que a gente responde. sabe, né? Que o mal vem de fora. A gente estava meio que condicionado, eu acho que inconscientemente, de todas as outras, eu me sinto assim, de todas as outras vidas, e eu estou tendo contato com isso daqui é totalmente novo para mim. Né? Porque tem Isso pessoas que falam aí, assim, isso nossa, aí eu é já uma coisa. pensava assim, eu não, Pois isso daqui é isso daí, totalmente aí novo. você começa a perceber a complexidade. Isso não deixa de ser um condicionamento social, entendeu? É, E aí Entendeu? Então, assim, eu é o peguei e fui pobre. assistir. É, Porque chega um momento, a minha cabeça fica tão grande, fico tantas questões que eu falo, peraí, eu tenho que mudar o leme, eu tenho que agora assistir alguma coisa um pouquinho diferente, né? Porque daí eu fico com a cabeça grande. Aí eu mas peguei e fui procurar alguma coisa no YouTube para assistir, aí achei lá, né, um filme curto, né, sobre o Paulo Freire. E daí o Paulo Freire, ele fala assim que algumas pessoas dizem que ele é um teórico e técnico de educação. E ele fala assim, eu agradeço, né, da pessoa pensar isso de mim, mas não é isso. Né? Eu achei interessante que ele fala que não é isso. Eu penso a educação, né? Então é uma maneira de você filosofar, de você pensar a educação. Aí fico pensando, as fontes que ele bebeu para chegar no pensamento que ele tem sobre a educação, né? Os livros que ele escreveu. Eu não li nenhum livro ainda do Paulo Freire. Eu assisti algumas lives que as pessoas falam sobre ele, né? Pessoas que conviveram com ele. Mas já deixei no esquema um livro que o meu cunhado tem, tá lá em São Paulo, e tem que ver a oportunidade que a gente vai lá para trazer para ler, né? Que é esse do oprimido, né? do oprimido. Isso, e daí eu quero ler. Então, assim, lendo aqui no capítulo Bem e Mal, eu grifei assim, né? Tem o mal pelas vicissitudes, que seria a condição do nosso corpo, né? E a condição da natureza do nosso planeta. isso, quando você Tem o pega o mundo mal, material. tem o mal que é pelo uso da liberdade, pelo uso do livre-arbítrio. Pelo Tem o abuso mal das que eu paixões. entendi, né? E tem o mal que advém da ignorância. Sim. É aquilo que o Porque não Paulo, tem o só Paulo esses fala três, tem bastante mais. disso, É o que né? eu Essas Tem mais. diferenças. é. E daí o que o Paulo Freire ele falou assim que a justiça social tem que vir antes da caridade. Gente, depois de ter lido esse capítulo aqui, o bem e o mal, e também ter lido a parte que fala do instinto e da inteligência, que eu estou nessa parte, e depois vai vir a destruição dos seres vivos uns pelos outros, que eu não li ainda. Mas quando ele fala isso, que a justiça social tem que vir antes da caridade, olha a
virtude disso. Só um toque para Porque você. a caridade ela vem Rosângela. da onde? Ela vem por incentivo das religiões. Não. Ela vem por incentivo de que aí você faz uma troca, né? Não, isso aí Esse não, é um não é. conceito, esse é um conceito Esse é o que se conceito tem. errado. Agora, se a gente for ver pelo conceito que a doutrina dos espíritos nos apresenta de caridade, aí é uma ressignificação. Eu vi uma live do Paulo, ele falando que ainda bem que Kardec manteve os termos, mas que ele fez uma ressignificação de todos eles. Isso mesmo. Né? Então, a gente tem a caridade ressignificada pela doutrina dos espíritos, que é desinteressada, que é segundo a sua consciência, né? Segundo somente a sua consciência, independente do que vai acontecer. Então, aí a gente pega a justiça social. Então, é bem isso, de você vai numa região carente, de crianças carentes, famílias carentes, onde a moradia é carente, a alimentação, tudo é carente. Aí você vai ali e você constrói uma escola e creche, aonde possa oferecer uma educação para aquelas crianças ir desabrochando, né, na razão, e você possa oferecer uma alimentação, porque uma barriga vazia, ela não vai conseguir desenvolver a razão dela também. Rosângela, e a liberdade dela, né? E a liberdade dela. Então, isso daí que é a justiça social, penso eu, que o Paulo Freire fala. Então, por isso que o Paulo Freire, ele fala muito de política, né? De você pensar como um ser político. Mas ele não está falando dessa nossa política rasteira que a gente tem aqui, que a gente tanto critica, né? A gente não gosta. Ele está falando de pensar num ser político, de você prover a existência humana de uma maneira digna, né? Não é prover só você, mas você prover a existência humana. Então, essa é a justiça social. E a justiça social, ela é para todos. Já a caridade, se for pensar numa significação antiga, ela é só para os meus, né? É só para aquele grupo. Agora, a justiça social é para todos, independente de crença, de religião, se tem conhecimento ou se não tem. Então, quando a gente vê essas pessoas nessas situações, realmente a gente não vai adiantar eu pegar ela e falar assim, não, eu vou adotar, os meus filhos, eles têm tudo que eles necessitam, que eu consigo bancar financeiramente. Eu vou lá e pego essa criança e vou tratar elas como eu trato os meus. E aí, não, aí ela vai se desenvolver e tal. Pode ser que não. Pode ser que ela não se desenvolva. Eu posso dar todos os recursos para ela e pode ser que ela não se desenvolva. Mas que a justiça social, ela coloca ali para você. Se você vai fazer uso, daí é uma liberdade sua. Mas a gente precisa prover. Tem que estar disponível ali para você acessar se você quiser. Então, a cultura de informação tem que girar em torno disso. Então, assim, a gente tem as propagandas nos intervalos, né? Agora, o YouTube, nossa, tá cheio. Aqueles programas que a gente ouve no Spotify, aí, antes não tinha propaganda, agora tá cheio, tá que nem a TV, tá tudo cheio de propaganda. Então, você vai criando uma nova cultura falando sobre isso, que a justiça social ela vai disponibilizar ali um local ou pessoas que possam te auxiliar ali, mas que a escolha é sua, né? Tá, mas aí o ponto é o seguinte, não é só uma questão você vai querer escolha. ou não. A questão é a seguinte, uma pergunta para você. Vai querer aqueles conhecimentos ou se você não vai querer. Alguém provê a justiça social ou quem provê a justiça social? Então, eu penso comigo, né? Que eu provenho a justiça social aqui para os meus filhos. Pois é, então assim. Eu para eles. Agora, como que eu proveio a justiça social para a sociedade? Eu pago os meus impostos, eu compro, né? Eu acabo que faço gerar a economia, né?
porque a gente Justamente, isso aí trabalha, tudo tem bem. o dinheiro e daí a gente faz gerar economia. Só que o que acontece? Aí é uma outra questão. Eu pago meus impostos, esse dinheiro de impostos é para prover essa justiça social. Agora, se quem está lá no poder desvia o dinheiro e não faz daí, é a consciência dele. Né? Justamente. Por exemplo, a gente tem algumas instituições que a gente contribui, a gente não pode contribuir com o tanto que a gente gostaria, mas a gente contribui com o mínimo. Sim. E se todos contribuir com o mínimo, vai ser possível essa justiça social, que seriam esses locais beneficentes, que eles recebem uma pequena parte do governo e a outra eles têm que prover. Aí eles vão através de voluntários, né, e de sócios e tal, eles têm que prover essa outra parte. E a justiça social vai se dando dessa maneira. Mas é sempre assim, livre consciência, né? A gente oferta e a pessoa ela aceita e participa se ela quiser. E assim, Mas a gente tem que ver que e você acha que essa cultura de você falar, de você disponibilizar, é importante, porque, por exemplo, você tem seu vizinho e está acontecendo uma violência ali com uma criança. A justiça social é você ter um local que tenha profissionais que vai tratar disso, judicialmente ou mas psicologicamente. a primeira A gente justiça vai lá e social. indica, fala, ó, tem determinado lugar que cuida Mas assim, da amiga, a segurança, da primeira saúde da justiça criança. social. Aí a pessoa que está lá na família, ela vai levar o seu filho lá para tratar disso se ela quiser. Eu não vou obrigar ela a levar. Ela vai fazer uso dessa justiça social se ela quiser. Não, Mas eu mas informei eu para ela diria que para existe você um que tem uma lugar que ela justiça. possa ir, que ela possa pedir tratamento, que ela pode pedir orientação, que ela pode pedir acolhimento. Eu acho que a justiça social está aí, tem que ter disponível isso para todos. Agora, se a pessoa vai querer usar ou não, daí é com ela, é o livre-arbítrio dela. Mas que também tem que ter essa cultura de falar para a pessoa, ó, se você quiser ajuda, tem determinado lugar, determinadas pessoas. Porque não adianta ser uma informação privilegiada, só para alguns. Tem que ser uma Eu acho informação assim, para eu acho que isso ajuda, mas não resolve o problema. A garantia de resolução do problema, acho que a Sueli vai falar, eu só vou colocar essa frase, a Sueli depois tem uma parte que ela ouviu ela falar. É a seguinte, é que a gente proporcione, oportunize para as pessoas que elas façam. Mas eu não. Sabe, é aquela história. Você ofereceu uma vez, a pessoa não quis. Eu vou oferecer 10 vezes de maneira diferente. A pessoa já não quis na primeira. Respeita a pessoa e deixa a pessoa fazer do jeito dela. E vai continuar oportunizando a mesma coisa que seja para outras pessoas. E quando alguém quiser, você pode ajudar a pessoa. Agora, eu não vou ficar me penalizando porque o cara escolhe fazer aquilo e sofrer. Ele escolheu o sofrimento dele, não fui eu que escolhi o sofrimento dele. Então vou te dar um exemplo. Eu tenho um tio meu que é fazendeiro no Nordeste, é um grande fazendeiro, sempre foi. E desde a época do pai dele, que era um coronel bronco, né? Mal sabia escrever, mas a mãe dele era uma pessoa muito realmente caridosa, né? Católica, tal, aquelas senhorinhas bem. Então ela que no final, no início, estava na frente disso. E até hoje faz o seguinte: todos os funcionários dele, os vaqueiros e as famílias, ele ajuda todas da mesma maneira. Ajuda como, Satiro? Ele dá um terreno, ele dá um lugar para o cara plantar, ele ajuda as crianças a irem para o colégio mais próximo, sempre fez isso. Ele ajudou a criar a escola que hoje existe lá próxima no vilarejo, entendeu? Ele ajudou a criar literalmente, não foi nem a mãe dele. A mãe dele trazia professores para a sede da fazenda e dava educação. Volta e meia ele leva um médico, alguém, até amigo dele, para lá para ensinar higiene para as mulheres. Que nem isso elas sabem, não sabem nem se limpar, não sabem nem o que é calcinha. Esse é o nível que o Brasil existe hoje, né? Então não sabe nem. Você não precisa criar uma escola e botar a pessoa, é só você levar uma pessoa que sabe um pouco de higiene, não precisa nem ser um professor, para ensinar para aquelas meninas o que é higiene feminina. Que elas não sabem e ficam doentes. Isso é hoje.
tá? É hoje, não é há 10 anos atrás. Na época isso aí já é feito há muito tempo, essa parte até da higiene feminina, questão de saúde, ele sempre proporciona isso. Tanto em frente à sede dele tem várias casinhas, algumas muito arrumadas, outras estão do outro lado do morro, estão espalhadas, né? Todos trabalham para ele. Aí ele dá educação. Apesar disso, você tem crianças que nunca vão para a escola, você tem alguns que preferiram roubar e comprar uma moto, um adolescente, e aí começar a... Imagina, eu fico assim, meu Deus, onde é que o cara achou droga? A usar droga. Onde é que o cara achou droga? Lá no meio do mato. Falei, pelo amor de Deus. Você tem uma ideia? O município, de um lado tem um município, essa história de município pequeno, e do outro tem outro município. A fazenda do meu tio está nos dois municípios. Os dois municípios, o maior deles tem 4.000 pessoas. O maior deles tem uma rua asfaltada. É o centro da cidade e uma rua que sai dali, 200 metros para lá e 200 metros para cá. O resto é terra. E as pessoas não moram ali. As pessoas moram nas fazendas em volta. Entendeu? E ali tem o quê? Um postinho da polícia, não é nem delegacia, é posto da polícia. Uma escolinha, uma delas foi meu tio que construiu, a outra eu não sei quem foi que construiu, no outro vilarejo, são 2 vilarejos, né? Então assim, apesar disso, o danado do garoto cresce com essas oportunidades que estão sendo dadas, e vai, é isso que eu digo, entendeu? Vai lá, sei lá onde é que ele arrumou dinheiro para comprar uma moto. Meu tio falou, esse guri não tem dinheiro. Como é que ele apareceu com uma moto? Roubou a moto. Não tem outro jeito, entendeu? Eu não vou botar o guri na cadeia, mas ele roubou a moto. E aí ele me contando, e aí ele e outros garotos começaram a fumar droga. Não é nem traficar, é fumar. Falei, meu Deus, onde é que esses caras vão pegar? A cidade mais próxima, que é um pouco maior, que inclusive cresceu muito ultimamente, tá a 70 quilômetros. Vai ver que ele pega a moto, vai lá e compra a droga, porque não tem lugar nem para traficante, entendeu? Tem nem, a cidade tem meia dúzia de pessoas na cidade. Sabe, você vai lá, não é nem supermercado, na venda, que é um pouquinho maior, e você entra, não tem ninguém na venda na hora que você entra, entendeu? Quando muito tem uma pessoa lá dentro comprando alguma coisa. Então, assim, essa é a realidade das pessoas. Né? Essa realidade, daí, como é que eu faço? Eu vou obrigar o garoto a ir para a escola? Adianta? Não, a gente sabe que não. Nossa teoria diz isso. Eu vou obrigar o garoto a comer comida saudável que ele tem? Não, não tem como obrigar ele a comer comida saudável. Eu vou obrigar ele a desenvolver bons hábitos? Não tenho como. Eu não tenho como obrigar ele a fazer nada. Eu só posso oportunizar. Aí quando é oportunizado, eu falo o seguinte, eu vou me penalizar porque esse garoto tá na... Desculpa, perdão da palavra, tá na merda? Não, não vou. Desculpa, mas eu não vou me penalizar. Nem Então, a escolha é dele, tudo foi feito para ajudá-lo. Isso é um caso real, tá? Tudo foi feito para ajudá-lo, né? De várias maneiras, vem sendo feito. Os pais dele, se eu não me engano, foram criados lá na fazenda, já tinham aquela casa. Ele poderia virar uma pessoa que trabalha lá pro meu tio. No entanto, não escolheu não. Então, assim, aí entra aquela questão inicial, lembra? Como é que eu vou julgar alguém que, não, ele é incapaz? Está julgando, cuidado. Ele não é incapaz. Você não sabe de onde ele veio. Ele podia ser uma pessoa com grandes recursos na vida anterior e pediu para vir nessa e passar necessidade, porque é isso que ele precisa. Aí eu vou impedir ele de passar necessidade? É o que eu digo, eu posso oportunizar. Ele tem o direito de, nessa vida, aproveitar a oportunidade. Mas eu não vou me penalizar porque a sociedade está assim. Resultado, minha opinião, o nosso desenvolvimento ele é individual. Você pode oportunizar, ponto final. Quando uma grande quantidade de pessoas compreender isso individualmente, a sociedade será mudada. Enquanto isso,
Se você tiver uma pequena quantidade de pessoas querendo fazer o bem ao mundo, isso não funciona. Não funciona. Por isso, por esse tipo de coisa que acontece simples. Eu oportunizo e a pessoa não quer. Por que ela não quer? Não cabe a mim julgar, nem saber. Cabe a cada indivíduo saber isso. Ô, Satiro, você sabe que a justiça social para uns é o bem, mas para outros é o mal, né? Então, gente, sabe que eu... Você pôr a justiça social para eleitores, é o mal. Amiga, você está falando de justiça social conforme lei dos homens. E a justiça social que eu estou falando é a justiça de Deus no social. Como é que eu chego nela? A justiça de Deus no social, eu chego usando as leis de Deus. As leis de Deus dizem que eu tenho que me desenvolver para que a sociedade se desenvolva. E eu não posso interferir no caminho do outro, de nenhuma maneira. Não devo, inclusive, não posso, eu não devo. Poder eu posso. Eu não devo interferir. Porque quando eu interfiro, eu estou sendo qualquer interferência, eu estou sendo heterônomo. Ah, mas eu posso dar uma escola. Claro que pode. Isso não é interferir. Você está dando uma oportunidade para ele. Mas daí a eu querer que todas as crianças sejam inscritas na escola, naquela escola, já é uma interferência. Percebe? O fio então, é muito Satiro, aí, eu acho que... pode falar. Não, é Desculpa, só isso. Termina. É só isso. Então, eu fiquei aqui pensando do que vocês falaram, e assim, né, eu proponho também assim, uma reflexão a respeito, que seria assim, eu entendo, Rosângela, o legado do Paulo Freire como uma lição de autonomia, né? Cada um, na verdade, ele tem uma forma, né, de que os seres, né, de oferecimento, de educação, de informação, de tudo que compõe um ser, não só o intelectual, para que o ser, em contato com isso, desenvolva as suas próprias faculdades. Então, uma das questões que ele sai é dessa caixinha da educação heterônoma, tá? Que determina o que o outro vai aprender, o que determina o que o outro vai priorizar, o que determina o que o outro deve realizar. E sim, ele oportunizar, né, para que cada um possa desenvolver aquilo que tá no seu íntimo, do que ele gostaria. Por isso que eu acho tão sensacional a educação dele. O padrão não serve para a educação. Ter um padrão em educação não serve. Exatamente. Então, eu acho legal o que o Paulo Freire coloca justamente por isso. E quando ele fala de justiça social, e o que você falou, eu concordo com você, que, assim, alguém que não tem o básico, não consegue fazer escolhas, eu também concordo com você. E aí, eu acho que a questão da oportunização está justamente também aí. Oportunizar não é só eu abrir uma escola. Não é só eu falar assim, olha, eu estou ali com um professor ali. A pessoa tem que ter condições para ir até lá. Então, a oportunidade, eu acho que ela entra também aí. Mas aí eu queria propor uma reflexão para vocês. Eu acho que a justiça, eu acho que a sociedade justa, na verdade, ela vai ser construída a partir de seres humanos justos. Né? Aí não dá para a gente impor um sistema. O sistema tem que ser criado por todos. Cada um tem que, a partir dessa... Cada um tem que escolher o sistema. Cada um tem que fazer esse sistema. Isso. É por isso que todas essas caixinhas de sistema que particularmente, aí eu também vou manifestar um pensamento meu, todos esses sistemas políticos que existem hoje não servem. Não, eles são um passo na nossa evolução. Exatamente, mas não aí, como quando todos nós escolhermos e evoluirmos, nós vamos chegar neste mundo de justiça social divina, que baseado nas leis da natureza e não nas leis do homem, que são sempre falhas. Todas as leis do homem são regras e são falhas. Tudo bem, a gente precisa delas, mas
somos nós Eu que penso que criamos. ele é um reflexo. É isso E mesmo. aí entra o que o Satiro falou. A lei de sociedade, né, inclusive a gente vai ler lá em Kardec, ele fala que, lógico, os seres humanos tiveram que criar, né, leis para poder sair da barbárie, né, e ir evoluindo. E nesse passo, eu acho que é uma das categorias, um dos degraus evolutivos a serem trilhados, é o oferecimento, sim, de condições básicas para aquele cara, ainda que ele fale, eu prefiro ir tomar banho na cachoeira do que estar em aula. Justamente. Mas eu preciso oferecer uma aula, eu preciso oferecer, enquanto sociedade, condição para que ele possa escolher. Agora, que nem você falou, realmente, Satiro, nós não podemos nos sentir culpados por aquilo que o outro escolheu. Isso. Ele escolheu. Não, né? eu não sou culpado, eu não sou culpado por aquilo que o outro escolheu. Inclusive, assim, não escolheu nessa vida. Ele escolheu no mundo espiritual, nas vidas anteriores. É o caminho que ele... Entendeu? Por um outro lado, eu acho que a gente, quanto sociedade, tem que se preocupar, sim, com o oferecimento de oportunidade. Porque é um meio de evolução para todos. Eu acho que assim... E aí costura a ideia com a ideia da caridade desinteressada, sim, e do dever do bem. Não, a caridade desinteressada... A gente tem que costurar essa ideia. Eu acho que... A caridade desinteressada tem muito da justiça social. Não, você está embananando as coisas. A caridade desinteressada não busca resultado algum. Pronto. Sempre lembre disso. Ou seja, você faz o bem por fazer o bem, não porque você visa ajudar alguém ou fazer alguma obra. Mas eu entendo a justiça social de você dar oportunidade para a pessoa ter escolha. É só isso que eu penso, justiça não, social. Mas aí se você... Oportunidade para a pessoa ter escolha. Mas aí perceba que essa não é a verdadeira caridade desinteressada. Olha, não é por isso que eu estou te falando. É difícil pra gente, mas assim, a caridade desinteressada é fazer um ato sem esperar resultado algum. Então eu posso fazer um ato agora que ninguém vai usar esse ato pro bem ou para ele. Mas é um ato no bem que eu fiz. Mas deixa eu propor um pensamento para vocês. Só também uma proposição para a gente pensar. Se ele não escolher, é a consciência dele. Eu não vou me sentir... Não estou falando dele escolher, eu estou falando de você querer um resultado. Não, eu não estou querendo resultado. Eu disponibilizei para que ele tenha escolha. Agora, se ele vai escolher, não vai... Aí é com ele. E eu não me sinto culpada por isso. O que vocês pensam do seguinte, uma sugestão, assim, só para a gente pensar, que eu também quero a opinião de vocês. Às vezes eu fico pensando nesse assunto e eu penso o seguinte, dizem que os espíritos superiores, eles são co-criadores, não é verdade? Sim. Então, é assim, nós temos quando nós nos identificamos como seres divinos, e à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade da alma, a gente vai compreendendo, né, as nossas possibilidades de realização e de compreensão maior, de nos colocar, inclusive, em consonância com essa lei. Então, quando a gente pensa na construção de algo melhor, eu linko com a ideia de dever no bem. Sim. Entendeu? Por quê? Porque, na realidade, é assim. É o ato do dever. Eu sou um ser, exatamente, eu sou um ser, uma criatura divina, que, na verdade, tem um objetivo maior de crescimento para ser co-criador de alguma coisa que seja... Todos nós estamos nessa condição. Todo mundo. Exatamente. Então, quando a gente pensa na realização do bem, eu acho que é uma construção até maior, né? A caridade desinteressada, realmente, eu vou fazer um ato do bem porque justamente eu me identifico nessa condição de criatura do bem e me ponho a criatura divina, e me ponho nessa circunstância. Então, eu acho que qualquer construção que a gente pense no bem, né? Eu acho que a gente pode linkar com essa ideia. Eu não sei o que vocês pensam. Eu acho que você está certa. O único detalhe que eu vou retomar aqui que eu comentei antes é o seguinte. Como é que eu vou dizer? A gente é muito apressado.
Aliás, muito não, é extremamente apressado. Ansioso, imagina. Ansioso, imagina. Então, assim, Não sei de onde você você tirou isso, está Jatiro. vivendo um segundo da sua eternidade e quer Com resolver certeza. nesse segundo todos os males do mundo pelos outros. Este é o problema nosso. A nossa ansiedade Sim, faz com que a sim. gente queira fazer para os outros o bem. Isso não existe. É só isso que eu quero dizer. É isso que está escrito no capítulo do bem e do mal. O bem é algo íntimo seu, que você faz por você, para você, entendeu? E por você, e reflete no mundo. Ponto final. Se eu, isso, da onde vem o bem? Do ato do dever, que é a caridade desinteressada. Acabou. Qualquer coisa que você faça para ajudar o outro, você está esperando um resultado. Tô dando a profundidade da ideia. Então, o dia que nós formos espíritos puros, nós agiremos exatamente assim. Você não vai pensar, não, vou fazer o bem porque eu quero ajudar aquela criança a estudar e eu quero que ela vá para o colégio. É o que meu tio faz. Isto é uma caridade desinteressada? Não, não é. Percebe? Por quê? Porque ele pode não querer ir ao colégio. A minha Então, piada disso é Satiro, o mas é o seguinte. que você acabou de falar. É a ansiedade da gente, Não, entendeu? Na justamente, mas verdade, você assim, vai não, fazer, amiga, mas não assim, justamente, mas a gente entendeu? tem As que coisas vão se reconhecer, nós temos transformar. que Se a reconhecer que gente nós não, somos imperfeitos. Tudo bem, não somos assim. realizar, Não, somos assim, nós somos assim. Meu tio é espírita também. Nós somos assim, mas isso, concorda, não é o caminho que nos ensinam. Nós não conseguimos fazer o caminho que nos ensinam. É só isso que eu quero chamar a atenção. Então, assim, nós chegaremos lá, claro, como seres imperfeitos que somos hoje, fazemos da melhor maneira que podemos. Tudo bem, mas isso não é justificativa para eu não falar tudo bem. sobre o que é realmente o bem, o que é realmente a caridade desinteressada. Eu não conseguir fazer a caridade desinteressada não significa que ela não exista, que é o que nós estamos estudando. O bem, a caridade desinteressada, entendendo o ato do dever que a gente sente. Aliás, Isso que a gente tem que estudar, né? Para a gente poder entender e um muito dia chegar. para botar em prática. Não, estudar e agir. Você tem que tentar agir. Não, Senão, você quer ver uma coisa difícil? Eu acho que é por isso que o Paulo Freire falou que a justiça social vem antes da caridade. Porque a caridade, você. A justiça social, antes mas de. eu acho que a Eu vou te justiça Na sugerir, social é conceituação produto dela. popular. eu vou te sugerir o seguinte: É algo restrito. Agora, a justiça social é para todos. busca Todos. justiça social na pesquisa do Kardec. Esquece Paulo Freire. Não estamos falando Paulo Freire aqui, desculpem vocês, mas é. Busque justiça social. Você está muito apegado às ideias de Paulo Freire. Paulo Freire não é o espiritismo. Busca justiça social nas obras de Kardec. E tem inclusive um artigo que eu gosto muito, né, que é não sei o que justiça social, que Kardec colocou na revista Espírita. Você vai achar numa revista espírita. Mas você vai achar o termo que eu sei porque eu já fiz essa pesquisa. Um tempo Eu vou de ampliar meu justiça conhecimento, social. porque o Paulo Freire, ele considera o ser humano encarnado. Agora, o Kardec não. O Kardec sabe da alma desencarnada. Não, Ele assim, sabe. amiga, eu não me. Assim, Eu vou todo pesquisar, respeito a porque Paulo vai- Freire vai- ou André Luiz, quem quer que seja. Eu estudo Não, Kardec. Vai contribuir, com Entendeu? certeza, porque o Kardec... André Luiz é só um fica- alpinista. O vai Paulo além. Freire é estudioso. E Paulo Freire também, da mesma maneira. É mais É um uma opinião. estudioso. Entendeu? É mais Ele é uma opinião. estudioso. Então, Diferente. não, Mas a gente todos não está nós estudando somos mesmo uma Paulo opinião. Freire. O E eu acho espiritismo que tem é isso alguns dados mesmo. importantes, entendeu? Então, ele é uma doutrina. Paulo Freire, me desculpe, não é. André Luiz, me desculpe, não é. E assim, e vamos parar de falar, deixa eu falar assim, outro erro. Outro erro que a gente comete. Olha só, a gente cometendo. Ó, cuidado com esse erro. Eu não quero falar de Paulo Freire, nem André Luiz, nem de Kardec. Eu quero falar das ideias do espiritismo, dos conceitos do espiritismo. Vamos lá. Vamos lá. Se você evitar colocar argumentos onde você cite indivíduos, espíritos, qualquer que seja, encarnados ou desencarnados, isso ajuda muito. Vou falar o nome, não fala. Qual é a ideia que eu quero transmitir dele? Tenta transmitir a ideia. Porque dizer que fulano é um bom pensador não me acresce nada.
Qual é a ideia que te leva a falar isso? Traz a ideia que você acha que funciona. Esse é um exercício de estudo, eu proponho. Eu busco fazer isso. Perfeito, Satírio. Porque, na verdade, Nós estudamos a obra ideias. espera sempre as pessoas. E isso, a obra transcende o autor, não tem o que falar mesmo. Não, inclusive assim, não dá. Assim como no Espiritismo a gente diz assim, esquece transcende, o médium, esquece o espírito, transcende. a mensagem. Não me interessa que fosse sabe... verdade. O que me interessa é a ideia que veio. Porque ela veio e, se ela veio, eu tenho condições de interpretá-la. Se eu não tivesse, ela não viria, lembra? Olha o detalhe. Então a ideia que veio e eu não entendi, mas eu tenho condição de entender, mas eu não entendo ainda. Então você tem que trabalhar a ideia. Não me interessa que foi o Espírito da Verdade, que foi Santo Agostinho, assim como que foi as Paulo mensagens Freire, psicografadas, que foi o Satiro, não me interessa a ideia dele, entendeu? O que me interessa é... Transcende a obra. Por isso que eu propus a você, faça uma pesquisa, eu já fiz, em cima de justiça social. Pode botar o termo, busca o termo. Sabe, não é nem justiça, justiça social. Você vai achar. E tem um artigo que eu gosto muito, que fala sobre a questão da justiça social, que faz esse casamento que a gente está discutindo aqui. Verdade. Entendeu? Pra gente poder ver. Porque às vezes você está se apegando muito a opiniões. Cuidado com as opiniões. É a mesma coisa que você se apegar a uma lei. Cuidado com a lei que você se apega. A lei que hoje você se apega, amanhã te condena. Entendeu? Não, e a lei ela é mutável. E ela é imperfeita. Quem criou a lei? São seres com certeza. como nós que criaram a lei. Não estou dizendo que a gente não precisa da lei, mas que a gente tem que viver nela e tem que melhorá-la sempre. O dia que a gente chegar no ponto que tudo foi resolvido, você vai descobrir que não precisa da lei. Você só precisa de você mesmo agindo bem. Tudo será resolvido. Entendeu? A lei vai deixar de ter... Vai deixar de ter sentido. Tanto que sentido. você não precisa mais da sociedade material que a gente vive aqui. A gente vai viver socialmente no mundo espiritual, que é o que os co-criadores fazem. Eles não trabalham sozinhos. Eles trabalham em conjunto. Né? Então, assim, só para pensar nisso daí. Então, para a gente poder realmente estudar, vá atrás do conceito que o Espiritismo nos traz. E é muito bonito o conceito que o Espiritismo nos traz. Agora, precisa ser compreendido. Eu já fiz 2 vezes esse estudo, não vou mentir. A última vez foi melhor, eu me saí melhor. Mas a primeira vez eu não consegui entender. Porque eu não tinha os conceitos que eu preciso para entender. Entendeu? Às vezes a gente demora para entender. Aliás, todos nós estamos aprendendo em todas as áreas aqui. Então, quanto que a gente não precisa nem ler o livro, não precisa nem ler o livro para falar sobre um ponto. A gente começou a falar sobre expiação, arrependimento, punição, castigo, e aí a gente... Peraí, mas aí... Eu fico pensando às vezes... Você trouxe o bem. Quantas milhares de vezes eu tô lendo, estudando e sem entender. Mas é isso mesmo, entendeu? E assim, calma. Como vou usar o termo da Sueli. Menos ansiedade. Menos. Você só tá no primeiro segundo. Quando você chegar nas 2 horas, volta pra gente conversar. Ixi, agora morre de vez, né? Como diz a amigo meu. Vai se arrebentar. Porque é isso, entendeu? Aí você fala assim, o mundo não é justo. Claro, não tem como o mundo ser... Não há como o mundo ser justo. Se você tem essa expectativa nessa vida, esquece. Não tem como haver justiça social nessa vida. Aí na próxima, com certeza também não. Aí daqui a 1 milhão de vidas, opa, eu acho que a gente vai estar muito mais próximo da justiça social daqui a 1 milhão de vidas. Calma, relaxa, baby, entendeu? Não queira resolver. E aí você começa a perceber o seguinte, o que é meu problema? Quer dizer, se eu for um ser perfeito, e eu não sou, eu tenho 1 ou 2 probleminhas ainda que o Satiro tem que resolver. Eu já tenho o que fazer. Eu vou resolver os meus problemas, que são 1 ou 2. Porque ao me resolver, eu já estou ajudando o mundo. Eu penso assim. Então, o simples fato de eu me melhorar, de eu aprender a fazer uma escolha nova no bem, eu já sirvo de exemplo para o outro adquirir conhecimento. Pô, como é que ele faz desse jeito? Eu nunca pensei. O outro vai olhar. O outro quem? O mundo? Não! Minha esposa, meu filho.
Entendeu? Um amigo meu, um transeunte que passou na rua e viu eu agindo, entendeu? Mas aí que tá, né, Sátiro? Aí você vira o quê? O cara que começa a assumir o seu dever no bem, entendeu? Justamente, é isso. O ato do. Esse é o meu dever é agir no bem. Eu não consigo nem agir no bem e vou querer que os outros ajam no bem? Você Peraí, entendeu? peraí, menos, um pouco menos, entendeu? Menos ansiedade, porque nós não vamos conseguir fazer com que a ansiedade, achei genial, amiga. Vou começar a usar menos ansiedade. Eu não vou conseguir fazer que o meu filho haja no bem. Minha esposa haja no bem. Ela só vai agir no bem a hora que ela quiser. Esse é o significado de você saber oportunizar. Oportunizar. Você pode oportunizar 1 milhão de vezes no dia. A pessoa não quer. Aí como é que eu faço? Continua oportunizando. Agora, não se apequene ou fique ansiosa que a pessoa não escolheu aquele caminho. Porque ela só vai escolher o dia que ela quiser. E aí tem um outro detalhe. Aí eu vou dar uma outra palavra. Larga de ser soberbo. Porque você conseguiu, você não é melhor que o outro. Porque o outro conseguiu em outras áreas que você não conseguiu. Então a nossa evolução, nós vamos juntos, mas não vamos iguais. Ou seja, você vai junto, mas você não vai igual ao outro. Não tem ninguém igual. Cada um se desenvolve por caminhos diferentes. Aí eu consegui fazer o bem aqui, você não. Mas você fez o bem aqui. A Sueli fez o bem aqui. Nós estamos todos indo em frente. Mas tem coisa que eu preciso aprender que você já aprendeu. Tem coisa que você já aprendeu que a Sueli precisa aprender. Com E aí certeza. vai. Então, aí você começa a entender essa complexidade, que na verdade é simples. Eu penso assim, cuide de você e se melhore. Primeira prioridade, diria assim, 80%, 90% do tempo eu vou me preocupar comigo. Ah, isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. Eu estou me preocupando em agir no bem. Ao agir no bem, ao fazer uma coisa, Nesse as seu pessoas ponto de podem vista, não é. pegar esse meu ato e usar para conhecimento ou para fazer o bem e ampliar o bem. Porque quando eu faço bem, ele repercute no mundo. Eu não faço bem e ele só fica dentro do satiro. Ele acontece no mundo bem. Minhas escolhas refletem no mundo. Se você quer pegar essa escolha que eu fiz no bem e usar para você, ótimo. Ah, mas eu não quero usar. Ótimo também, entendeu? Você está usando outras escolhas. Que você é livre. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou ter que sair agora. Está na nossa hora. Vamos fazer o... A Rosane já vai encerrar hoje. Uma prece pra gente. Mas, ó, foi bom hoje. É o que eu te falei, o bem e o mal. A aula toda valeu pela dica que o Satiro deu, que trazer as ideias. Não os autores. Verdade. Muito bem Esse lembrado. é o nome Satiro. da pessoa. Para não ser injusto com ninguém. É melhor E o bem e o mal. Transcende, a alma transcende. Não é Kardec que fala sobre justiça social, né? Começa por aí, pelo amor de Deus. São os espíritos que nos trouxeram. É uma coletividade que trouxe o melhor que eles conhecem pra gente. E, obviamente, tem muita gente grande lá, né? Faz o encerramento que a gente continua mais um pouco. Bom, então vamos encerrar aqui, né, com um sentimento de alegria, da gente poder refletir, né, sobre assuntos que ficam na nossa mente, né? Agradecer a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos incentivando, e agradecer a Deus por ter nos criado capazes de nos desenvolver a nós mesmos. Assim seja. Que assim seja.